O homem mais odiado de Jericó. Jericó era uma cidade próspera, movimentada e cheia de vida. Por ali passavam comerciantes, viajantes e pessoas de todas as partes. Mas havia um homem naquela cidade que não era visto com bons olhos por ninguém. Seu nome era Zaqueu. Ele era conhecido como o homem mais rico da região, mas também como o mais odiado. Trabalhando como chefe dos publicanos, Zaqueu cobrava impostos para o Império Romano e muitas vezes exigia mais do que devia. Ele enriquecia às custas do sofrimento do próprio povo. As pessoas atravessavam a rua para não encontrá-lo. Crianças eram ensinadas a não confiar nele. Seu nome era sinônimo de corrupção, ganância e desonestidade. Ele tinha dinheiro, conforto e poder, mas não tinha amigos de verdade. Tinha uma casa grande, mas um coração vazio. Era respeitado pelo medo, não pelo amor. Por fora, Zaqueu parecia um homem realizado. Por dentro, era um prisioneiro de suas próprias escolhas. E talvez você que está me assistindo agora também se sinta assim, cercado de coisas, mas vazio por dentro. Continue comigo neste vídeo, porque a história de Zaqueu pode mudar a sua vida como mudou a dele. Uma vida vazia por trás da riqueza. Zaqueu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Roupas caras, casa confortável, influência política. Mas nada disso era suficiente para preencher o buraco que existia em sua alma. Ele sabia que era rejeitado. Sabia que as pessoas o odiavam. E quanto mais rico ficava, mais sozinho se tornava. Muitas vezes o dinheiro traz conforto, mas não traz paz. Zaqueu era a prova viva disso. Ele era temido, mas não amado. Era conhecido, mas não respeitado. Tinha posses, mas não tinha propósito. Cada moeda que entrava em sua bolsa pesava também em sua consciência. Talvez, no silêncio das noites, Zaqueu se perguntasse se aquela vida realmente valia a pena. Se havia algo além de ouro e prata. Se ainda existia alguma chance de ser perdoado. E é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar. Você já se sentiu assim? Com tudo por fora, mas nada por dentro? Então não saia daqui. O que aconteceu com Zaqueu pode acontecer com você também. A notícia que mudou tudo. Certo dia, uma notícia começou a se espalhar por Jericó. Jesus de Nazaré estava chegando à cidade. As pessoas falavam de seus milagres, de suas palavras cheias de autoridade, do amor que demonstrava pelos pecadores e rejeitados. Zaqueu certamente já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez tenha escutado que ele curava doentes, libertava oprimidos e se aproximava daqueles que ninguém queria por perto. Pela primeira vez, algo diferente despertou em seu coração. Ele começou a sentir uma curiosidade inexplicável. Quem era aquele homem que tratava com dignidade pessoas como ele? Quem era aquele que não tinha medo de se aproximar dos rejeitados? Algo dentro de Zaqueu começou a mudar antes mesmo de Jesus chegar. E isso mostra uma verdade poderosa. Quando Jesus se aproxima, corações começam a ser transformados. Se você está assistindo até aqui, saiba que essa mesma curiosidade pode ser o começo de um grande milagre na sua vida. Fique comigo até o fim. O desejo de ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu tinha um grande desejo: ver quem era Jesus. Ele não queria apenas ouvir falar, queria enxergar com os próprios olhos. Mas havia um problema. A multidão era enorme e Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ninguém abriria espaço para ele passar. Afinal, quem iria ajudar o cobrador de impostos, odiado por todos? Mesmo assim, algo ardia em seu coração. Ele precisava ver Jesus de qualquer jeito. Não importava o que pensariam dele. Pela primeira vez na vida, Zaqueu estava disposto a fazer algo diferente. Esse desejo sincero é o primeiro passo para qualquer transformação. Quem busca a Cristo nunca busca em vão. E você? Também tem esse desejo de conhecer Jesus de verdade? Então continue assistindo, porque a melhor parte ainda está por vir. A multidão como obstáculo. Zaqueu tentou se aproximar, mas a multidão era como uma barreira. Ninguém dava espaço, ninguém queria ajudá-lo. Ele colhia exatamente o que havia plantado durante anos. Às vezes, nossos próprios erros criam muros ao nosso redor. Portas se fecham, oportunidades desaparecem e parece impossível chegar até Jesus. Mas Zaqueu nos ensina algo poderoso.
Quem realmente quer mudar não desiste diante dos obstáculos. Quantas pessoas hoje desistem por causa das críticas, do passado ou do julgamento alheio? Zaqueu poderia ter voltado para casa frustrado, mas ele decidiu insistir. Não pare de assistir agora. Essa mensagem é para você que acha que não tem mais jeito. Uma atitude inesperada. De repente, Zaqueu teve uma ideia inesperada. Se não conseguia ver Jesus no meio da multidão, ele faria algo diferente. Subiria em uma árvore. Imagine a cena. Um homem rico, importante, bem vestido, correndo pelas ruas e escalando uma figueira brava como uma criança. Aquilo era humilhante para alguém do seu nível social. Mas Zaqueu não se importou, porque quando alguém está desesperado por mudança, a opinião dos outros perde o valor. Essa atitude revela algo profundo. Quem quer um encontro com Jesus precisa estar disposto a sair da zona de conforto. Você estaria disposto a fazer o mesmo? Pense nisso enquanto continuamos. A árvore que mudou uma vida. Aquela árvore simples, à beira da estrada, se tornou o lugar mais importante da vida de Zaqueu. Lá de cima ele finalmente teria a chance de ver Jesus passar. Talvez muitos tenham rido dele, talvez outros tenham zombado, mas Zaqueu permaneceu firme. Existem momentos em que Deus nos leva a subir em árvores espirituais, lugares de humildade, de quebrantamento, de entrega. E é exatamente nesses lugares que o milagre acontece. Continue comigo, porque agora chegamos ao momento mais emocionante da história. Jesus olhou para cima. Quando Jesus passou por aquela árvore, algo surpreendente aconteceu. Em meio a uma multidão enorme, ele parou. Olhou para cima e viu Zaqueu. Ninguém o valorizava, mas Jesus o enxergou. Esse olhar mudou tudo, porque o olhar de Cristo não vê apenas o exterior, mas o coração. Talvez você pense que ninguém te nota, que ninguém se importa com sua dor, mas Jesus sempre vê você. Não saia deste vídeo. O que vem agora é ainda mais profundo. Um chamado pelo nome. Jesus não apenas olhou para Zaqueu, ele o chamou pelo nome. Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Que momento extraordinário! O mestre conhecia seu nome, sua história, seus pecados, e mesmo assim quis estar com ele. Isso prova que Jesus chama pessoas imperfeitas para viverem um novo começo. Você também está sendo chamado hoje. Está ouvindo essa mensagem por um propósito. A descida que representa a humildade. Quando Jesus chamou Zaqueu pelo nome, algo extraordinário aconteceu dentro dele. A Bíblia diz que ele desceu depressa da árvore e recebeu Jesus com alegria. Aquela descida não foi apenas um movimento físico. Foi um ato espiritual, emocional e profundo. Descer daquela árvore significava abandonar o orgulho, a vergonha, o medo e a vida antiga que ele carregava há tantos anos. Zaqueu poderia ter ignorado o chamado. Poderia ter fingido que não era com ele. Poderia ter permanecido escondido entre as folhas, mas ele escolheu obedecer. E essa atitude mudou toda a sua história. Muitas vezes, para encontrar Jesus de verdade, precisamos descer das alturas do nosso ego, das desculpas que criamos e das máscaras que usamos diante das pessoas. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e sinta que também está em cima de uma árvore, preso em erros do passado, em culpas, em escolhas erradas. A mensagem para você hoje é a mesma que foi para Zaqueu. Desça depressa. Jesus está te chamando para algo novo. Esse momento da história nos ensina que não existe transformação sem humildade. Não existe mudança sem atitude. Zaqueu desceu como um homem pequeno diante da sociedade, mas naquele instante ele começou a se tornar grande diante de Deus. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que acontece depois dessa descida é ainda mais poderoso e pode impactar profundamente a sua vida. A crítica da multidão. Assim que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria, a reação das pessoas ao redor foi imediata. A Bíblia relata que a multidão começou a murmurar e criticar, dizendo: ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. Para todos aquilo era um absurdo. Como Jesus, um homem santo, poderia entrar na casa de alguém tão rejeitado e odiado?
Mas Jesus nunca se deixou guiar pela opinião das pessoas. Ele não se move por críticas, julgamentos ou preconceitos. Enquanto todos viam Zaqueu como um traidor e ladrão, Jesus o via como uma alma que precisava de salvação. Enquanto a multidão enxergava apenas o passado, Jesus já estava olhando para o futuro daquele homem. Essa cena nos ensina algo muito forte. Sempre que alguém decide se aproximar de Cristo, haverá vozes tentando desanimar, criticar e condenar. Foi assim com Zaqueu e continua sendo assim até hoje. Talvez você já tenha sido julgado pelo seu passado, pelos seus erros ou pelas escolhas que fez. Mas saiba de uma coisa: a opinião das pessoas não muda o propósito de Deus na sua vida. Jesus entrou na casa de Zaqueu porque ele não veio para os perfeitos, e sim para os que precisam de transformação. Continue assistindo, porque essa parte da história revela o verdadeiro coração do Evangelho e ainda tem muito mais para tocar o seu coração. Um encontro que transforma o coração. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, algo sobrenatural começou a acontecer. A Bíblia não descreve exatamente tudo o que foi conversado ali dentro, mas uma coisa é certa: a simples presença de Cristo foi suficiente para mexer profundamente com aquele coração endurecido. Zaqueu não precisou ouvir um sermão longo, nem ser acusado por seus erros. O amor e a graça de Jesus fizeram o trabalho completo. Pela primeira vez, ele se sentiu aceito, valorizado e olhado com misericórdia. Isso começou a quebrar todas as correntes que o prendiam ao passado. Esse momento nos ensina uma verdade poderosa. Ninguém consegue permanecer o mesmo depois de um encontro verdadeiro com Jesus. Quando Cristo entra na vida de alguém, a escuridão começa a ir embora, a culpa perde a força e a esperança volta a nascer. Talvez você esteja me assistindo agora e pensando que já não tem mais jeito para você, que seus erros foram grandes demais. Mas a história de Zaqueu prova exatamente o contrário. Jesus ama transformar vidas consideradas impossíveis. Fique atento, porque o que vem a seguir é o resultado visível dessa transformação. Não saia deste vídeo agora, pois a parte mais emocionante dessa história ainda está por vir. A prova de um arrependimento verdadeiro. De repente, sem que ninguém o obrigasse, Zaqueu tomou uma atitude surpreendente. Ele se levantou e declarou diante de todos: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. Essa decisão espontânea mostrou que algo real havia acontecido dentro dele. Zaqueu não mudou apenas de discurso. Ele mudou de comportamento, de atitude e de direção. O homem que antes vivia para acumular riquezas, agora estava disposto a abrir mão delas. O cobrador injusto se tornou alguém decidido a reparar seus erros. Essa é a marca de um arrependimento verdadeiro, transformação prática. Isso prova que um encontro genuíno com Jesus sempre produz frutos visíveis. Não é apenas emoção do momento, não é apenas palavras bonitas, é mudança de vida de verdade. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas continuam vivendo da mesma maneira. Zaqueu nos ensina que quem realmente se encontra com Cristo nunca permanece igual. As prioridades mudam, o coração muda e as atitudes mudam. E você que está assistindo, o que precisa mudar na sua vida hoje? Continue comigo até o final, porque essa história ainda traz uma declaração poderosa que pode renovar completamente a sua fé. A declaração que mudou um destino. Depois de ouvir a decisão de Zaqueu, Jesus fez uma das declarações mais fortes de todo o Evangelho. Ele disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento, tudo mudou definitivamente. O homem mais odiado de Jericó agora era um homem perdoado. O rejeitado se tornou aceito. O pecador foi transformado em exemplo de arrependimento. Jesus deixou claro que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Essa frase de Cristo revela o verdadeiro propósito da sua missão na terra. Buscar pessoas exatamente como Zaqueu. Pessoas falhas, imperfeitas, cheias de erros, mas com um coração disposto a mudar.
A salvação entrou naquela casa porque alguém teve coragem de abrir a porta para Jesus. Talvez você se veja hoje como Zaqueu, com um passado complicado, com escolhas erradas, carregando pesos que ninguém conhece. Mas assim como naquela casa em Jericó, Jesus quer entrar na sua vida também. Não desligue agora. O último tópico deste vídeo traz uma mensagem final poderosa, que pode ser o início de um novo capítulo na sua história. Fique até o fim, porque Deus tem uma palavra especial preparada para você. Permita que Jesus entre na sua vida. A história de Zaqueu prova que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Ele era rico, mas vazio. Temido, mas solitário. Pecador, mas escolhido. Bastou um encontro verdadeiro com Jesus para que tudo fosse transformado. Uma árvore, um olhar e um chamado foram suficientes para mudar completamente o rumo de sua vida. Hoje talvez você se sinta como Zaqueu, pequeno diante dos problemas, rejeitado pelas pessoas, carregando culpas do passado. Quem sabe você tenha tentado preencher seu coração com coisas que nunca trouxeram paz. Mas esta mensagem chegou até você para lembrar que Jesus também está passando pela sua história agora. Ele conhece seu nome, sua dor e sua necessidade. Assim como olhou para Zaqueu, ele está olhando para você neste momento. E o convite é o mesmo: desça depressa, abra seu coração e permita que Jesus entre na sua casa, na sua vida, na sua família. Não importa o que você fez ou por onde andou. Hoje pode ser o dia da sua transformação. Tome uma decisão agora. Entregue seu caminho ao Senhor. Porque quando Jesus entra, o passado perde a força e um novo futuro começa. Se essa mensagem falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. Jesus continua mudando histórias e a próxima pode ser a sua.